A Guerra da Coreia costuma receber menos destaque em comparação com as guerras, nas quais os Estados Unidos estiveram envolvidos imediatamente, antes e depois da Segunda Guerra Mundial, assim como na Guerra do Vietnã. No entanto, para qualquer pessoa interessada em história e em compreender as razões que moldaram o mundo atual, é crucial conhecer os eventos que ocorreram na Guerra da Coreia. A compreensão da Guerra da Coreia revela a transformação das Forças Armadas americanas, que deixaram de ser capazes de derrotar as potências nazista alemã e imperial japonesa, para se tornarem incapazes de evitar a expansão comunista no Vietnã. De fato, de certa forma, a Guerra da Coreia foi ainda mais desastrosa para os Estados Unidos do que a Guerra do Vietnã. Houve momentos em que os norte-coreanos quase expulsaram permanentemente o exército americano do país, levantando questões sobre por que os Estados Unidos optaram por lutar por seus aliados sul-coreanos. As estatísticas de baixas são impactantes, com pelo menos 2 milhões de civis mortos, possivelmente chegando a 3 milhões, e mortes militares estimadas em pelo menos 500 mil, podendo chegar a mais de 1 milhão. Além disso, a Guerra da Coreia foi marcada por estranhas decisões tomadas por ambos os lados. Neste vídeo, vamos explorar aspectos surpreendentes e dolorosos desse conflito que muitos desconhecem. Alertamos que algumas partes do vídeo podem ser perturbadoras ou ofensivas, e queremos enfatizar que, como criadores deste conteúdo, não apoiamos nem toleramos as atrocidades cometidas durante a Guerra da Coreia. No período que antecedeu a guerra, o presidente sul-coreano Chang Min adotou medidas coercitivas para combater o comunismo. Ele obrigou qualquer indivíduo suspeito de simpatizar com o comunismo a se inscrever em um programa de reeducação destinado a moldar seu pensamento de acordo com as diretrizes do governo. Quando não conseguiram identificar simpatizantes comunistas em número suficiente, optaram por incluir à força pessoas aleatórias nesse programa educacional. Quando a guerra foi oficialmente deflagrada e o exército norte-coreano invadiu a Coreia do Sul em 1950, o presidente sul-coreano ordenou a execução das pessoas que haviam participado desse programa de reeducação, bem como daqueles associados ao Partido dos Trabalhadores Sul-Coreanos. A partir desse momento, o governo sul-coreano perpetraria um grande número de execuções em massa. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, não tomaram medidas significativas para conter esses atos cruéis. Alguns comandantes até mesmo aprovaram as execuções, enquanto outros, como o general Douglas MacArthur, ignoraram as atrocidades. Entre as vítimas desses massacres estava até mesmo uma jovem adolescente. A forma mais comum de execução era o fuzilamento, embora os sul-coreanos também utilizassem métodos mais brutais, como amarrar suspeitos de simpatizar com o comunismo que viviam na costa e lançá-los ao mar, garantindo que se afogassem. Essa trágica saga permaneceu oculta até as décadas de 1990 e 2000, quando o governo da Coreia do Sul encerrou seu regime autoritário e passou a adotar uma abordagem mais democrática. Desde então, foram descobertos milhares de restos mortais, embora a verdadeira extensão dos massacres possa nunca ser completamente conhecida. Após a invasão norte-coreana da Coreia do Sul, é razoável pensar que os Estados Unidos agiram prontamente para defender o Sul. No entanto, a realidade foi muito mais complexa do que se poderia imaginar. Os momentos cruciais da batalha surgiram quando, com menos de 2 semanas desde o início da guerra, as tropas americanas desembarcaram na Península Coreana com o objetivo de conter o avanço comunista. O primeiro confronto envolvendo as forças americanas ocorreu na Batalha de Osan em 5 de julho de 1950. No dia anterior, um contingente de soldados americanos, composto por 540 homens de diferentes batalhões, reunidos às pressas e apelidados de Força Tarefa Ferreiro, estabeleceu postos defensivos em 2 colinas, situadas em lados opostos de uma estrada nos arredores da vila de Osan. Os integrantes da Força Tarefa Ferreiro eram praticamente todos jovens adolescentes, com apenas 1/6 deles possuindo alguma experiência em combate. A maioria havia passado por um treinamento de apenas 8 semanas antes de serem enviados para o teatro de operações. Ademais, estavam equipados com armamentos datados dos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, muitos dos quais eram inadequados para penetrar a blindagem dos tanques norte-coreanos. Além disso, a situação piorou devido ao fato de a força-tarefa possuir apenas 6 tiros antitanque. Na manhã de 5 de julho, os soldados se depararam com a chegada de 8 tanques norte-coreanos em meio a uma tempestade intensa, o que inviabilizou qualquer apoio aéreo. Às 8h16, um bloqueio estabelecido pelos americanos lançou seus 6 tiros antitanque. 2 dos tanques inimigos foram danificados, enquanto um terceiro pegou fogo. Nesse momento, um soldado norte-coreano saiu do tanque em chamas e abriu fogo contra os americanos, resultando na morte de um soldado antes que ele próprio fosse neutralizado. Os americanos conseguiram, então, desabilitar outro tanque atingindo seus trilhos. Entretanto,
os norte-coreanos conseguiram destruir as linhas de comunicação americanas, tornando a coordenação logística praticamente impossível. Quando a situação parecia promissora, cerca de 25 tanques norte-coreanos adicionais chegaram ao local onde os soldados americanos estavam posicionados. A maioria desses tanques norte-coreanos passou incólume pelos americanos, disparando contra as posições dos Estados Unidos. Os sobreviventes entre as tropas americanas fizeram todos os esforços para reforçar o que restava de suas defesas. No entanto, quando mais 3 tanques e uma coluna de caminhões que parecia se estender indefinidamente se aproximaram, os americanos abriram fogo contra eles. Alguns caminhões foram destruídos, mas por volta das 14h30, os americanos haviam esgotado completamente sua munição e sofrido pesadas perdas. Os sobreviventes recuaram, deixando para trás os soldados americanos feridos, na esperança de que os norte-coreanos os capturassem. Surpreendentemente, em vez disso, todos os americanos foram feitos prisioneiros. Nessa batalha, a Força-Tarefa Smith perdeu quase metade de seus soldados. A invasão norte-coreana foi atrasada por um total de 7 horas. Mas, infelizmente, os americanos demoraram a aprender com seus erros nesse confronto. Durante o mês de julho, batalhas semelhantes ocorreram em toda a Península Coreana, com soldados americanos inexperientes usando armas ineficazes e, inevitavelmente, sendo sobrecarregados. Devido ao treinamento inadequado e ao equipamento deficiente do exército dos Estados Unidos, os norte-coreanos estavam à beira de vencer a guerra apenas 2 meses após sua primeira invasão à Coreia do Sul. Ao longo de julho, as forças americanas e sul-coreanas continuaram a recuar para o sul. No início de agosto, os norte-coreanos haviam conquistado cerca de 90% da península. Kim Il-sung, o líder norte-coreano, acreditava que a vitória estava ao seu alcance. No entanto, os americanos e sul-coreanos conseguiram fortalecer suas posições nos 10% restantes da península, localizados na ponta sudeste. Em 2 de agosto de 1950, finalmente, as forças sul-coreanas conseguiram deter o avanço norte-coreano. Em seguida, os americanos planejaram uma contraofensiva para recuperar as terras perdidas. Para isso, enviaram uma nova divisão de 20.000 homens, chamada de Força-Tarefa Afiada, rumo ao oeste com o objetivo de capturar a passagem de Cheonju. Isso permitiria que as tropas americanas e sul-coreanas avançassem rapidamente para o interior. A Força-Tarefa Kim partiu em direção à passagem de Cheonju em 7 de agosto, mas ao sair de sua base, depararam-se com milhares de soldados norte-coreanos que tentavam alcançar a base da Força-Tarefa Rei. Ambos os exércitos se engajaram em um amargo combate aberto, continuando a lutar ferozmente até que ambos os lados estabeleceram bases temporárias nos 3 dias seguintes. As batalhas entre os americanos e os norte-coreanos foram incrivelmente sangrentas. Eventualmente, a Força-Tarefa Rei foi forçada a recuar para sua base original, incapaz de conquistar território adicional. Novamente, os americanos não conseguiram alcançar o sucesso desejado. Em vez disso, tanto sul-coreanos quanto americanos tiveram que se contentar com a defesa de seu pequeno território, o que fizeram com determinação ao longo do mês de agosto e na primeira metade de setembro de 1950. A firme mentalidade de nunca desistir dos soldados norte-americanos e sul-coreanos acabou por prevalecer. Às 6h30 do dia 15 de setembro de 1950, centenas de navios se aproximaram da cidade costeira de Incheon, que estava localizada a centenas de quilômetros ao norte do território defendido pelas forças terrestres dos Estados Unidos. De maneira semelhante ao dia D, durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de soldados americanos desembarcaram nas praias, superando as posições defensivas norte-coreanas. Os norte-coreanos foram completamente pegos de surpresa, e suas posições defensivas precárias foram rapidamente abandonadas. 2 semanas após esse ataque anfíbio surpresa, a capital da Coreia do Sul, Seul, foi retomada pelas forças americanas e sul-coreanas. Os norte-coreanos também sofreram pesadas perdas. De fato, até meados de outubro, os americanos haviam feito mais de 135 mil prisioneiros de guerra norte-coreanos. A partir desse ponto, os Estados Unidos e a Coreia do Sul obtiveram a vantagem na guerra. Você pode considerar que este relato exagera o quão perto os norte-coreanos estiveram de conquistar toda a Península Coreana. No entanto, na época nem mesmo os comandantes americanos perceberam o quão perto estavam da derrota. Um exemplo disso é a declaração do general Matthew Ridgway, que disse: "A guerra teria terminado em 60 dias com toda a Coreia sob controle comunista, se não fosse pela intervenção da Força Aérea dos Estados Unidos." As pessoas têm conhecimento de que a Coreia do Norte é uma das nações mais peculiares e secretas do mundo. Enquanto a maioria dos países adotou certos graus de internacionalismo, a Coreia do Norte de hoje é conhecida como o Reino Eremita, pois se recusa a se envolver com outras nações e revela muito pouco sobre o que acontece dentro de suas fronteiras.
Além disso, o que é divulgado consiste principalmente em propaganda descarada. Esse isolamento está fundamentado no fato de que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estão tecnicamente em guerra. Embora atualmente não haja conflitos militares entre os soldados norte-coreanos e sul-coreanos, pode-se considerar que a guerra não foi oficialmente encerrada. Em vez disso, o conflito terminou de maneira peculiar em junho de 1953, quando as forças comunistas e a coalizão dos Estados Unidos, Coreia do Sul e forças da ONU estavam em um impasse prolongado. Nesse mês ocorreu uma intensa troca de bombardeios, com milhões de bombas sendo lançadas entre as partes, aumentando significativamente as hostilidades. Para os soldados no terreno, essa escalada pareceu indicar que os combates se agravariam ainda mais. Contudo, os governos comunistas estavam, na verdade, buscando encerrar a guerra. Nesse período, Joseph Stalin, líder da União Soviética por décadas, faleceu no início de 1953. Os líderes restantes da União Soviética entraram em uma luta interna pelo poder para determinar quem seria o novo líder, perdendo assim o interesse em sustentar a guerra na Coreia do Norte. Subitamente, os norte-coreanos e chineses ficaram sem apoio e recursos. Logo após, em finais de julho, os norte-coreanos aceitaram negociar a paz com as Nações Unidas. A maioria dos líderes das nações envolvidas na guerra assinou o Acordo de Armistício Coreano, que encerrou as hostilidades imediatas. Mas é importante destacar que este acordo não representou o término oficial da guerra. Em vez disso, estabeleceu que todas as operações militares cessariam até que um acordo de paz definitivo fosse alcançado. Em resumo, o acordo de armistício era uma medida temporária para evitar mais perdas de vidas enquanto se trabalhava na elaboração de acordos de paz finais. No entanto, até o momento, nenhum acordo de paz definitivo foi firmado. Além disso, a Coreia do Sul não aceitou os termos do acordo de armistício coreano, e nenhum representante sul-coreano o assinou. Isso aconteceu porque o então presidente sul-coreano, Syng Min-hee, ainda almejava a reunificação da Península Coreana sob a bandeira sul-coreana. No entanto, sem o apoio dos Estados Unidos, ele não tinha os recursos necessários para realizar essa ação, levando ao cessar-fogo dos combates. Portanto, oficialmente, a Guerra da Coreia ainda está em curso. Quando os confrontos oficialmente chegaram ao fim, todos os soldados que haviam sido capturados pelos lados em conflito foram libertados e autorizados a retornar às suas casas, como era de se esperar. No entanto, houve exceções a essa regra. Dezenas de milhares de soldados norte-coreanos e chineses optaram por não voltar às suas nações comunistas de origem e permaneceram no Ocidente. Além disso, um pequeno grupo de 327 soldados sul-coreanos escolheu permanecer na Coreia do Norte, possivelmente motivados pela presença de familiares na região. O mais notável, porém, foram os 21 americanos e um soldado escocês que recusaram o repatriamento e optaram por permanecer sob a influência comunista. Cada um deles tinha razões pessoais diferentes para essa decisão. Alguns ficaram genuinamente impressionados com o estilo de vida comunista, enquanto outros ficaram desiludidos com as injustiças percebidas em seus países de origem. Clarence Adams foi um desses indivíduos notáveis. Originalmente, ele era cabo e vinha de Memphis, Tennessee. Sendo afro-americano, ele havia testemunhado muitas formas de discriminação nos Estados Unidos pré-direitos civis. Durante seu tempo na prisão comunista, ele teve acesso pela primeira vez a uma educação de alta qualidade, o que o levou a estudar política comunista e teoria. Tornou-se um especialista no assunto e começou a ministrar palestras sobre comunismo para outros prisioneiros americanos, compartilhando o que via como as virtudes desse sistema. No entanto, Adams sabia que, após o término da guerra, seus colegas soldados americanos poderiam acusá-lo de ter passado todo o período de seu encarceramento promovendo o comunismo, o que poderia resultar em mais tempo na prisão e uma dispensa desonrosa. Portanto, ele escolheu se mudar para a China, onde se casou com uma mulher chinesa e permaneceu leal ao modo de vida comunista. No entanto, em 1966, Adams decidiu retornar aos Estados Unidos, pois percebeu que o comunismo não poderia fornecer o que ele buscava. A família é importante para a maioria das pessoas, e o comunismo não atendia a esse desejo. Após seu retorno, o governo o convocou, mas ele conseguiu evitar a prisão, e em vez disso, abriu um restaurante chinês em Memphis. A maioria dos soldados que se aliaram ao comunismo acabou retornando às suas casas, e um exemplo notável disso foi o cabo Maurice Wills, que voltou aos Estados Unidos em 1965 e posteriormente ingressou na Universidade de Harvard. E agora eu gostaria de saber sua opinião. Comente. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar seu like. E assim fico por aqui. Até a próxima.